Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro há mais de 10 anos e hoje temos mais uma videoaula bem legal aqui para você, né? Hoje o assunto é como melhorar a espuma cervejeira. Se você já conhece esse canal, então bem-vindo novamente. Se você não conhece, bem-vindo pela primeira vez. Se inscreva para você receber as notificações e não deixe de conhecer o meu curso em cursodecervejaartesanal.net, um lugar que você tem para aprender a fazer cerveja comigo. Então, começamos aqui sobre esse novo curso, sobre espuma. Então, a bibliografia ela foi baseada aqui no artigo do Guenther. Guenther era um cervejeiro brasileiro muito bom. Hoje ele praticamente abandonou aí essa parte de cerveja artesanal. E aqui tem um link para o artigo dele, né? Também o livro How to Brew do John Palmer e o site da Prozin, né? Um fabricante de insumos cervejeiros aí, né, de coadjuvantes cervejeiros, né? Então vamos falando ali bem do começo, né? O que são bebidas gaseificadas, né? Bebidas gaseificadas são bebidas que elas têm CO2 e elas se classificam basicamente em dois tipos de bebidas: as que retêm espuma, praticamente a gente só tem a cerveja, e as que não retêm espuma, né? Refrigerante, um espumante, um champanhe, uma cidra, uma água com gás, né? Qualquer uma dessas outras bebidas tem CO2, mas elas não retêm espuma, né? E o que difere então a cerveja? Por que a cerveja ela tem espuma e a espuma permanece, né? Aquele creme em cima do copo, e as outras bebidas não? Então, a cerveja ela contém substâncias que são hidrofóbicas, né? São substâncias que elas se soltam da água e elas se juntam, né? Elas sobem na superfície ali com a soltura do CO2 e elas aderem às paredes da bolha de CO2 formando a sua estrutura, assim como o sabão se junta naquela bolha de sabão que a gente faz, né? O sabão forma aquela superfície que permanece. Da mesma forma, essas substâncias hidrofóbicas, né, que são proteínas, alfa-ácidos e outros, eles acabam se aderindo ali em volta do CO2, formando a estrutura da espuma. E por isso que as bolhas de CO2 na cerveja ficam por muito mais tempo, né? Essas outras bebidas gaseificadas que eu falei, nenhuma delas tem as proteínas, tem alfa-ácidos e por isso elas não permanecem, né? Elas rapidamente vão embora. Ainda é importante falar, né, que se você beber a cerveja lentamente, essa substância, vamos assim dizer, ela se solidifica e ela adere ali à parede, né, do copo, fazendo aquele famoso véu, né, de noiva, aquela coisa que a gente tem dentro do copo ali, chamado de Belgian Lasse, né, que permanece ali até o final da nossa cerveja. E o que ajuda na persistência da espuma, né? Vamos ver as coisas que ajudam na persistência e as coisas que atrapalham para a gente conseguir fazer uma análise. Então, as coisas que ajudam a persistência da espuma são proteínas de médio peso molecular, melanoidinas, dextrinas, lúpulo, carbonatação adequada, o copo adequado e, por fim, a temperatura. Vamos falar aí sobre cada um desses 7 temas bem devagarzinho para você entender. Proteínas, né? As proteínas elas são presentes nos cereais, né? A cevada ela tem uma quantidade moderada de proteína, trigo, centeio, aveia, sorgo tem bastante proteína, milho e arroz têm pouquíssima proteína, né? Então, proteína é um componente comum de todos os grãos e essa proteína ela é trabalhada durante a mosturação. E as proteínas são classificadas depois em 3 tamanhos, né? De grande peso molecular ou alto peso molecular, médio peso molecular e baixo peso molecular. Inicialmente, todas as proteínas presentes nos grãos crus, principalmente, elas são de alto peso molecular, são proteínas bastante complexas. Essas proteínas elas não são desejáveis na nossa cerveja, porque elas causam muita turbidez, né, e formam bolhas grandes. Então, se você já tomou
por exemplo, cervejas que são feitas aí com grãos crus, né, com trigo cru, por exemplo, com cevada não malteada, você vai perceber que são cervejas mais turvas, né? Então a gente não deseja isso daí. Por outro lado, os grãos modernos, que são malteados, né, que passam pela malteação, eles praticamente não têm mais proteínas de alto peso molecular. As grandes malteadoras hoje sabem trabalhar muito bem essas proteínas, quebrando elas e transformando praticamente todas em médio ou baixo peso molecular. Então, praticamente hoje, proteína de alto peso molecular somente nos grãos crus, tá? Grãos malteados não tem. Se o grão é malteado e tem proteína de alto peso molecular, é porque ele foi mal malteado. Então, uma empresa aí que está começando, ainda não tem experiência, né? Não tem nada disso. Então, proteínas de alto peso molecular não nos interessam. Depois temos as de médio peso molecular. Essas são fundamentais nas cervejas. Elas ajudam na retenção de espuma, ajudam na sensação de boca, de corpo da cerveja, de estrutura. Essa é fundamental que tem a cerveja. Por fim, a gente tem as proteínas pequenas, né, de baixo peso molecular, que basicamente são nutrientes para fermentação, né, o famoso FAN, fanamino-nitrogênio, né, que é na forma do radical do nitrogênio. Basicamente, elas trabalham apenas como um nutriente para fermentação. Então, nosso processo, nosso entendimento aqui é no uso e na conservação das proteínas de médio peso molecular. Então, como eu falei, hoje os maltes, né, eles são bem modificados para que eles contenham na maior quantidade possível proteínas de médio peso molecular, para ajudar na retenção de espuma e para ajudar nessa sensação de corpo. Então, as paradas proteicas, elas não são necessárias em maltes de cerveja. Todo grão que foi malteado, ele dispensa hoje uma parada proteica. Antigamente, quando os grãos eram mal feitos, mal elaborados, né, não existia a ciência do processo de malteação, era necessário que as cervejarias e os mestres cervejeiros fizessem aquelas diversas paradas proteicas para trabalhar aquele malte, uma parada para ajudar ali a achar o pH correto de acidificação, um pH para fazer a quebra da proteína e por aí vai. Mas hoje, fazer uma parada proteica vai prejudicar a espuma da sua cerveja, né? Então só faça parada proteica se você estiver usando um grão cru, né? Um grão não malteado. E aí, nesse caso, você deve fazer, por exemplo, mash-in só com esse grão não modificado, né? Por exemplo, um trigo cru ou a cevada crua. Faz ali a sua parada proteica, né? 50 graus centígrados por 15, 20 minutos. Depois você aquece e faz um mash-in dos grãos malteados, né? Do malte da sua cerveja. Então, portanto, se a tua receita não leva grão cru, não faça e não insira o grão em temperatura menor do que 62 graus centígrados. Se você colocar o seu grão, fazer um mash-in em temperatura mais baixa, vai haver a ação da protease, né, das enzimas proteolíticas, e vão quebrar essa proteína de médio peso molecular, destruindo elas, né, transformando em baixo peso molecular, e aí vai tirar o corpo da sua cerveja. No caso de você estar fazendo, por exemplo, uma Weizen, né, que você quer aquela sensação ali do cravo, né, da parada ferúlica, nesse caso específico, você coloca somente o malte de trigo ali nos 45 graus, faz a tua parada ferúlica, depois sobe para 62, 65, 67, onde você está escolhendo, coloca depois os outros grãos e continua ali a sua braçagem. Não mexe mais. Então, o que você tem que aprender? Não faça mash-in temperatura menor do que 62 graus centígrados. Você sempre vai aquecer sua água acima de 62, 67, 69, não interessa. E aí quando quando a água estiver quente, você coloca os seus grãos lá dentro. Aí não vai ter parada proteolítica, você não vai quebrar as suas proteínas de médio peso molecular. Consequentemente, você vai ter uma boa estrutura para fazer espuma. Esse é o principal, tá? Esse é o principal. Agora, o
que mais que colabora, né, para a gente ganhar um pouco mais? Partindo do principal, que é o que eu falei, que resolve 90% dos seus problemas, tem outras coisas que você pode fazer para dar um ganho, né, para melhorar um pouquinho. Por exemplo, suponha que você está fazendo uma receita que envolva ali 50% de malte e 50% de milho, né? Está fazendo ali uma cerveja, né, ou de trigo. E aí ele naturalmente pode ter uma perda de estrutura. O que você vai fazer nessas situações para melhorar a espuma? Agora vem essas dicas. Então, melanodinas é uma das opções. Melanidina é o resultado da caramelização do açúcar com o aminoácido, né? E eles podem escurecer a cerveja. Você pode tanto pegar essas melanidinas dos maltes caramelos e maltes torrados, que é presente neles, né? Todo malte caramelo, todo malte torrado contém melanidina, que foi feita, foi desenvolvida na maltaria, né? Está ali embutido no grão. Ou você pode comprar um grão claro, né, o grão melano, né, as diversas variedades do melano, que é um grão claro que embutido nele foi colocado melanoidina. Então, são duas opções. Só que esse tipo de alternativa, ele vai subir o corpo da tua cerveja, vai deixar uma base caramelada ou vai escurecer. E isso vai ser indesejável na maior parte dos estilos. Então, você usar essa alternativa que eu estou te dando, esse remédio que eu estou te dando, não é a sua primeira ação. Essa aqui é uma das últimas ações que você pode fazer para corrigir, para melhorar uma determinada receita que você não consiga fazer aquilo que eu falei lá atrás, né, de não quebrar as proteínas, de ter uma base de malte com bastante proteína. Se você não tem uma base 100% puro malte, né, então começa a pensar, e tem problema de espuma, começa a pensar nesse tipo de alternativa, se ele está adequado ao seu estilo de cerveja que você está fazendo. Isso aqui dá certo numa IPA? Provavelmente não. Vai ficar legal numa Weiss? Talvez não, né? Vai ficar legal aqui numa cerveja escura, numa Brown Ale? Talvez combine com uma Brown Ale, né? Com uma Stout, uma Porter? Sim, né? Bastante adequado a esse estilo. Uma Belgian, alguma coisa? Também vai ficar adequado, mas não aos outros estilos. Segundo remédio, dextrinas, né? Dextrinas são açúcares de cadeia longa que não foram quebrados ali durante a malteação, né? E eles são mais presentes quanto maior é a temperatura da sua mosturação. Então, se você tem, por exemplo, uma mosturação a 62 ou uma mosturação a 68, a mosturação a 68 graus centígrados vai deixar mais dextrinas no teu mosto do que uma fermentação a 62. Por quê? Porque a beta-milase, que age ali na casa dos 62, ela quebra muito o açúcar e maltose, deixando poucas dextrinas. Já em 68, onde a gente tem a ação da alfa-milase, ela quebra aleatoriamente a cadeia de açúcar, formando muitas dextrinas, né? Muitos açúcares completos. Uma outra forma de você adicionar dextrinas é no malte carapios, né? O malte clarinho, que tem bastante dextrinas, né? E deixar dextrinas, elas vão subir muito ali o corpo da tua cerveja. E subir corpo da cerveja, de novo, não é adequado para a maioria dos estilos. Então não vai ficar legal numa IPA, não vai ficar, de modo geral, né, não vai ficar legal numa Weiss, numa German Ale, né? Aonde que vai ficar legal? Talvez numa Neipa, que é uma cerveja que pede mais corpo, né? Talvez numa cerveja com um percentual alcoólico muito baixo, ali na casa dos 3%, para ela não ficar aguada. Aí você coloca uma dextrina para sustentar um pouco mais de corpo, né? Também vai ficar legal, né? Não vai ficar legal numa cerveja de teor alcoólico muito alto, né? Vai pesar a cerveja, vai tirar a drinkability. Então, novamente, você tem que saber aonde é que cabe o uso das dextrinas. Terceira ferramenta, né, terceiro remédio é lúpulo, né? Parte ali do lúpulo, né, são aqueles óleos essenciais que formam o alfa-ácido, e o alfa-ácido, como eu falei lá no comecinho, é uma das substâncias hidrofóbicas, né, que se soltam ali da água e ajuda na retenção da espuma. Então, quanto mais lúpulo você colocar, maior vai ser a retenção de espuma. E isso vai dar certo para todos os estilos? De novo, não.
mas cabe muito bem para uma APA, para uma IPA, para uma NEIPA, né, fazendo aquela lupulagem, aquela técnica de lupulagem tardia, onde você coloca uma quantidade maior de lúpulo lá no final. Então tudo isso aí vai ajudar a você ter mais dessas substâncias, né? O alfa-ácido isomerizado ele é até mais efetivo do que o alfa-ácido normal, né? Então o isoalfa-ácido, que é o isomerizado, que passou pelaquela fervura, ele é mais efetivo que o alfa-ácido normal, não isomerizado. Porém, quando a gente coloca uma receita, entre uma opção e outra, né, entre você colocar 10 gramas de malte no início de fervura ou colocar 50, 100 no final de fervura, você coloca uma carga de óleo, né, muito maior quando você faz uma lupulagem tardia. Então o efeito para a sustentação da espuma vai ser melhor nesse segundo caso, quando você faz uma lupulagem tardia, aumentando a quantidade de óleo essencial na tua cerveja, né? Por outro lado, toma cuidado com o excesso de massa vegetal, que vai dar aqueles defeitos, né, que a gente já conhece, de gosto de grama na cerveja. Ok? Beleza. Próximo assunto aqui, né? É a carbonatação perfeita. Tem muita gente aí que não se atina a isso e acaba fazendo uma cerveja super carbonatada, né? Aquela que vaza tudo ali do copo, que por conta disso forma aquelas bolhas enormes que fica muito feia, ou uma cerveja pouco carbonatada que faz aquele colarinho bem fininho e rapidamente desaparece. Então a gente também precisa de ter aqui a primeira coisa é uma cerveja bem carbonatada, para que ao longo do tempo que você está degustando, ela vai soltando ali o CO2, mantendo ali a espuma constante. Se está muito carbonatada, vai ter um efeito de nucleação, vai soltar de uma vez. Se está pouco carbonatada, não vai conseguir soltar, né? Vai ter pouco CO2, não vai segurar a espuma. Então, uma carbonatação adequada também é fundamental para isso daí. Muita gente também não dá valor, mas um copo adequado ajuda a segurar a espuma, né? Normalmente os copos abertos, né, como esse aqui que você está vendo aí de uma cerveja trapista, eles dispersam mais o CO2, então eles não têm uma retenção tão boa quanto os copos que se fecham. Todo copo que fecha, ele consegue condensar ali melhor a espuma e fazer uma retenção de espuma maior. Então, usar um copo adequado também vai facilitar você a segurar essa espuma no copo. E um detalhe interessante, muitos copos de cervejas belgas e outros, eles têm pequenas ranhuras bem nessa parte aqui do copo, ó, onde eu estou com o mouse. E essas ranhuras fazem aquele efeito da nucleação, aumenta a expulsão do CO2 e mantém constante essa expulsão. E essas pequenas ranhuras vão ajudar a sustentar a espuma do copo. Então, se você tem um copo que tem pequenos arranhões, um copo desses próprio para cerveja, você vai perceber que ele tem uma formação melhor ali de espuma e mais constância do que um copo que tem ali o fundo liso, ok? Muito ligado ali com o tópico, dois tópicos atrás, né, da carbonatação, a temperatura é fundamental para você ter uma espuma persistente. Grosso modo, quanto mais frio for a cerveja, estiver a cerveja, mais lentamente o CO2 é liberado. Se ele está soltando essas bolhas bem devagar, as bolhas também vão sair ali bem pequenas, bem, né, bem menores, bem densas. E por mais tempo vai ter CO2 ali para ser liberado. Então maior vai ser a duração da espuma, mais consistente, mais fechada, mais cremosa ela vai ser, né? Por outro lado, quanto maior for a temperatura, de uma vez aquele CO2 vai querer sair. Então as bolhas vão ser maiores, né? A saída dela, a dispersão da cerveja vai ser maior e menos bolhas você vai ter. Um outro detalhe importante é que quanto menor for a bolha que for soltando, mais camadas de bolhas, uma sobre a outra, consegue ser feita. E essa camada ela fica mais densa, então você vai ter mais duração de espuma e mais densidade da espuma no copo. Então, temperatura é fundamental, junto com a carbonatação, para você ter uma
espuma persistente. E quando nada der certo e eu precisar realmente de um reforço artificial, né? Quando eu já fiz de tudo ali e cuidei e eu estou com problema de espuma. Só mais um detalhe que eu não falei. Um pH adequado também é muito importante para a retenção de espuma. Cervejas ácidas, elas têm mais propensão para que a espuma quebre logo e tenha pouca resistência, pouca persistência. Então, voltando aqui, né, quando eu precisar de um recurso artificial, né, existe um coadjuvante cervejeiro à base de alginato que ele vai fazer aquele papel que eu falei da proteína, de formar essa camada em volta do CO2 e aumentar a persistência aí da sua espuma. Então você pode olhar na foto que você está vendo aqui na tela, né? O copo da esquerda está sem o alginato, o copo da direita está com o alginato, e você vê que é gritante aí a duração de uma e outra, né? Então o alginato você pode comprar ele já comercialmente para cerveja, que é a sua melhor opção. Então tem dois produtos aí, o Foam Max, que seria o melhor deles, da Prozin, e o Clear Max, que também tem alginato, também da Prozin. Os dois são muito bons, Foam Max específico para espuma, tá? Ele é o melhor de todos. Se você não encontrar, você pode tentar comprar aí o ingrediente básico, né? Alginato de cálcio ou alginato de sódio. Os dois funcionam da mesma maneira. Eu aconselho alginato de cálcio, porque cálcio não confere sabor à cerveja, enquanto que o alginato de sódio ele vai dar um pouquinho de salgado na cerveja, né? Pode trazer um pouco aí de flavor para a tua cerveja. Muito embora um pouco de sódio seja adequado para a maioria das cervejas, né? Lembrando que se você for comprar esse alginato, compra de grau alimentício, não vai comprar esse alginato que usa para passar, fazer maquiagem, para passar na pele, nada disso. Alginato nível alimentício, tá? E o uso basicamente são 2 gramas para 100 litros e a gente usa direto no invase, tá? Coloca ali no balde fermentador e faz o invase, ou vai diluir, colocar direto dentro de cada garrafa aí proporcionalmente a isso. Então vai ser de conta-gota que você vai colocar, ok? Falamos do que ajuda, vamos falar agora um pouquinho do que prejudica a espuma, né? Então, falei bastante de parada proteica. O principal fator que a maioria dos colegas erram é a tal da parada proteica desnecessária. Nós brasileiros temos o mau hábito de achar que tudo que é simples, às vezes, não é avançado, não é profissional, e tudo que é complexo é bom, né? Então, se eu faço uma cerveja com 10 paradas proteicas, vai ser melhor do que fazer uma cerveja com uma parada só. Melhor dizendo, se eu faço uma cerveja com 10 rampas, 10 patamares, ela é melhor, está mais bem feita, vai ter mais qualidade do que se eu fizer com uma rampa única. Isso não é verdade. Na maioria das vezes, isso não é verdade. Como eu falei, aquele excesso de rampas era interessante nos maltes antigos. Hoje, keep it simple. Uma rampa única, em 90% dos casos, vai te trazer um resultado melhor. Ok? Pouco conteúdo proteico, como eu falei, pode prejudicar. Então, o uso de grãos como milho e arroz podem prejudicar a retenção da espuma. Gordura, né? Gordura presente, por exemplo, em algum adjunto que você coloque, uma castanha, uma aveia tem bastante gordura, né? Às vezes você quer colocar ali uma noz ou mesmo um vasilhame que está sujo, que contém gordura, tudo isso aí vai prejudicar a tua retenção de espuma. Como eu falei, uma carbonatação errada, para cima ou para baixo, vai atrapalhar. Alto teor alcoólico, né? O álcool ele é um inimigo, porque quanto maior é o álcool tem um efeito de quebrar essa camada, né, da bolha. Então ele funciona como é igual como você pega ali, tem uma espuma e você borrifa água ou borrifa álcool, ele rapidamente quebra aquela espuma. Então o efeito do álcool também é prejudicial. Quanto maior for o teor alcoólico, pior vai ser a retenção de espuma. Por outro lado, a maior parte das receitas, quando o teor alcoólico é muito elevado, 9, 10, 12%,
o desejo de carbonatação daquela cerveja é muito baixo quando não é nulo, quando não é desejado que você faça flat, né? Então isso por um lado vai ajudar. Mas cuidado, às vezes você está fazendo uma Double IPA lá com 9% de álcool e você quer espuma. E para a Double IPA vai caber bem uma espuma. E aí o álcool pode atrapalhar. E aí você vai usar aqueles outros remédios que eu já falei para poder te ajudar, né? Torneiras ruins para extração. Isso aqui também é um problemão. Tem muita torneira que ela, na hora de você tirar a cerveja por meio dela, ela faz uma turbulência muito grande, ela solta o CO2 ali muito rápido. E aí você vai ter aquela espuma exagerada e baixa retenção, né? Acaba que você tem até o desperdício de cerveja porque forma espuma demais. Então, regule muito bem a sua torneira, limpe muito bem, né? Copo quente. Quando você pega um copo muito quente e coloca a cerveja ali, vai acontecer um efeito de nucleação muito rápido. Novamente, vai soltar muita espuma, vai espumar demais e não vai ter boa retenção de espuma. Então, tente um copo frio, né, para você servir a sua cerveja, que você vai ter um resultado melhor. Outra coisa muito comum em copo quente é ele em volta do copo fazer bolhas grandes, porque ele estava quente, e no meio ficar bom, ficar as bolhas pequenas, né? Então é um defeito também aí do copo quente. Por último, menos comum, contaminação. Uma eventual contaminação, raríssimo, pode também ser prejudicial aí para sua cerveja. Aí monitorando o pH, normalmente você consegue descobrir que a sua cerveja foi contaminada, tá? Tá aqui, muito raro de acontecer. Então, meus amigos, resumo da história, né? Um processo simples é um bom processo. Não faça rampas desnecessárias. Não precisa. Misture ele numa temperatura única do começo ao fim. Faz o seu mash out para ter uma boa drenagem, né, para poder fazer o escorrimento bom ali dos grãos e pronto. Mais nada. Cuida da limpeza, da sanitização, né, até do copo de servir, para evitar aí que um desses pequenos detalhes possam estar atrapalhando a tua espuma. E algumas coisas podem ajudar, né? Como a gente viu, lúpulo, maltes caramelos, dextrinas, alginatos. Use esses remédios somente quando o principal não resolveu. Beleza? Espero que você tenha gostado aí dessa videoaula. Se você quer aprender a fazer cerveja comigo, me tenda ao seu lado como professor, como orientador, se inscreva aqui no meu curso, tá? Nesse link que você vê abaixo. É um curso fantástico, 100% garantido. É um curso que eu estou sempre atualizando, desde o básico até o avançado. Mais de 70 horas aulas de muito conteúdo de qualidade, como esse que você viu nessa videoaula. Forte abraço e até a próxima.